dar início aqui ao nosso primeiro episódio, nosso podcast, nosso projeto. Tem muito aí a agregar. Estamos recebendo hoje Fábio Gouveia, carnavalesco da Nenê de Vila Matilde, Rodrigo, nosso diretor-geral de harmonia. E aí, cara, o que você pretende desse episódio? O que você acha que vai rolar hoje, hein? Quero muitas informações sobre o carnaval de 24 da Nenê. Sem polêmicas. Sem polêmicas. Só com um pouquinho de polêmica. Certezas, como isso vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Sempre tem alguma coisa de polêmica. Carnaval é polêmico. Por que as pessoas não gostam de falar de polêmica, gente? Sei lá. Vamos dar início ao seguinte, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho da história de vocês. Fábio, já um grande renomado, Rodrigo, então, tem uma grande história na Nenê de Vila Matilde. Vocês contassem só um pouquinho, que se for falar tudo, a gente vai ficar até amanhã, né? Ou mais. Vamos lá, Fábio, conta um pouquinho da sua história. Logo eu de cara. Logo você. Logo você, esse picareta. O mate desse mais vermelho que eu conheço. Não. Você não deveria nem estar me entrevistando. Né? Pra acabar com a sua vida. Já tá acabando. É porque ele pulou o muro, gente. Vocês não sabem, ele tá lá na concorrente, na Mocidade Unida da Moca, né? Olha, eu esqueci o nome da escola, que feio, né? Bom, vamos embora. Sou Fábio Gouveia, carnavalesco da Nenê de Vila Matilde, e meu 3º ano. Mas já passei por algumas escolas, né? No Carnaval de São Paulo comecei com a Colorado, depois participei da equipe da Nenê por um tempo, né? No ano da Chica. E na sequência, no mesmo ano, acabei indo... Tem um menininho ali, ó, que eu vi nascer me apontando, eu tenho que olhar para a câmera, já aconteceu. Eu fui para Independente. Na minha primeira passagem com a Independente, eu fiquei 4 anos. Saí de lá, fui para Imperador do Ipiranga, fiquei ali mais uns 2, 3 anos. Voltei para Independente, voltei para Imperador, né? E hoje estou na Nenê. Então tem aí um tempinho já de trabalho, mas o carnaval na minha vida começou em 2001, né? Com uma aderecista do Augusto, lá na própria Nenê. Foi lá que eu entendi essa coisa do que é fazer carnaval, do que é ser decorador, né? Antigamente as escolas de samba tinham um processo que era de empreitadas, né? Então cada equipe pegava uma alegoria e fazia. E eu fui convidado por um amigo para fazer esse trabalho lá e acabei indo. E aí você descobre não só a profissão, né, não só o amor ao fazer da decoração de um carro alegórico, mas também se apaixona pela escola de samba, né? E aí eu sempre tive muita vontade de fazer a Nenê de Vila Matilde, né? Sempre tive esse interesse muito grande em poder assinar o carnaval. É isso que chegou na minha mão, né? E eu precisava desse processo mesmo, depois de algumas tentativas, amadurecer. E a Nenê me permitiu isso. Eu amadureci um período, né? Consigo entregar muita coisa para a escola e a escola também consegue me devolver isso em felicidade, em realização. Então, estamos aí, né? Mas o Fábio já passou por um monte de lugar, há carnavais aí que eu desenhei e que ninguém sabe, há trabalhos que eu fiz para outros colegas de carnaval também que ninguém sabe, mas eu estou no carnaval já há muito tempo mesmo, seja assinando, como criando, desenvolvendo, desenhando, fazendo algum trabalho, porque eu sou o carnaval, né? Isso aí eu tenho usado na minha vida. É isso. Perfeito. Indo em cima aí da sua história, logo eu vou ter 2 perguntinhas para você. Agora, Rodrigo, sem vergonha, aqui é o bate-papo. Faz de conta que a gente está na quadra. Boa noite a todos. Bom, pessoal, o Anderson falou que eu tenho uma grande história na Nenê e muito pouco tempo, né? Mas tem gente lá que nem me conhece há tanto tempo assim, mas realmente assim, eu me considero uma grande história, porque eu tô na Nenê desde 1997. Foram 18 anos aí como componente. Então, acho que ser componente também é uma grande história. Então, eu valorizo muito acho que isso também me traz até hoje, na direção da escola, poder valorizar o componente. Porque eu consigo entender o que é a essência de você ser componente
e você se dedicar, né? Porque também tem aquele componente que não se dedica, e isso é uma realidade hoje no carnaval. A gente tem uma realidade diferente hoje do que dos moldes anteriores do carnaval. Eu venho de uma época que eu cheguei na Nenê, que aquela rua vivia lotada de quarta e de domingo, que você não conseguia nem entrar na quadra se bobeasse. Então era uma outra época de um perfil de componente do que é hoje. Mas nós na Nenê de Vila Matilde, a comunidade da Nenê ainda tem muitos componentes que valorizam a sua escola. Então eu consigo trazer isso com um olhar diferenciado, porque eu fui componente por muitos anos, comecei pela ala realce, passei pela Tudo por Amor, Sedução, até chegar na ala Comunidade Pura, que é uma ala de uma grande amiga minha, que é a Clotilde, que foi a partir de lá que a gente, uma grande amizade, e eu ajudando bastante ela, eu fui para a coordenação de ala e logo me puxaram para a harmonia. E eu fiquei muito pouco tempo como harmonia, né? Porque aí eu fui me desenvolvendo, procurando ajudar a escola da melhor forma possível. E a escola já vinha numas dificuldades aí de ter descido, né, para o acesso 1, e a gente já permaneceu no acesso 1 por aqueles anos, e aí acabou que eu me inteirei mais e fui estudar e fui buscar conhecimento e fui para cima para poder ajudar a escola. E aí realmente hoje eu assumi há 3 anos, estou nesse mesmo tempo que o Fábio veio como carnavalesco. Aliás, o Fábio foi uma pessoa muito importante, me apoiando, me incentivando para que eu assumisse a direção de harmonia. E eu abracei isso com muito medo, com muita dificuldade, porque eu nunca me vi nesse cargo, nunca achei que isso fosse possível para mim. Mas realmente eu abracei e fui para cima numa reedição que praticamente foi uma reedição da minha vida também, porque eu comecei, meu primeiro desfile na Nenê foi em 97, foi Narciso Negro, e aí eu assumi a direção de harmonia com uma reedição num grupo difícil, porque quem pensa que o acesso 2 é fácil, não é. Principalmente ele vem se modernizando, se aperfeiçoando a cada ano, então realmente é um grupo de uma disputa muito intensa, e tem grandes escolas também disputando ali, e a gente teve um desfile que foi uma emoção muito grande pra gente, uma reviravolta, assim, no sentido de a Nenê se reerguer, se reencontrar e poder retomar o seu caminho. E é isso que a gente vem fazendo, eu venho me dedicando muito. Não é uma tarefa fácil, é bastante árdua, porque não é fácil você ser diretor de harmonia de um chão tão forte, tão conceituado, onde passaram grandes nomes, pessoas que construíram a história do Carnaval de São Paulo, ajudaram a construir a história do Carnaval de São Paulo. Então, para mim, estar nesse cargo hoje é um peso, mas eu me dedico a cada dia. Esse mês eu durmo 2, 3 horas por noite, porque não dá tempo, não tem como, é uma loucura, uma correria, mas é para dar essa continuidade em fazer a Nenê chegar no seu objetivo principal, que é voltar para o seu lugar de onde ela nunca deveria ter saído. É um peso que você está tirando com maestria. Com maestria. Quando eu falo e repito que você tem uma grande história, você está aí, você acabou de explicar. Você não chegou na Nenê. Você é Nenê. Você foi criado na Nenê. E nada é por acaso. Pode ver que o seu primeiro desfile foi em 97. Você assumiu na edição. Nada é por acaso. Então eu não tenho dúvidas que a Nenê está em ótimas mãos. Falo isso de coração aberto. E torço por você, apesar do Fábio ficar me perturbando aí, torço por você e torço por vocês. E torço por vocês. É isso. Até fazer um gancho aqui, né, Anderson, porque independente de rivalidades, eu acho que na pista a gente é rival, e não só por essa situação aqui que a gente acabou de citar de você, mas hoje a gente vê uma renovação da harmonia das escolas de samba, né? Porque o tempo vai passando e isso é importante também. Então a gente vê, e a gente ainda tem figuras como você tem sua mercadoria lá com vocês, dando todo um suporte, a gente vê seu penteado aí fazendo a mesma coisa, a gente tem pessoas que fazem isso. Dentro da Nenê também tem pessoas que são minhas referências, então isso é importante a gente citar, porque realmente não é fácil você assumir a direção de harmonia.
e a gente percebe realmente essa renovação no carnaval de uma certa forma, e isso é bacana de ver porque vai dar continuidade aí no processo. Sem dúvida. Sem dúvidas. E falando de renovação, você entrou nesse assunto, carnaval, cada ano tem edições, tem coisas novas. Você falou da sua história, você é uma atividade nato, né? Você começou, né, na ala, foi galgando até chegar à direção de harmonia. Você acha importante que os componentes tenham essa essência de que a gente precisa deles ali e que para essa inovação que o carnaval hoje exige, vamos falar que exige, né? Exige, eles também fazem parte disso? Você tenta passar isso para eles? Porque assim, vou revelar um pouquinho a minha idade, né, que eles são um pouquinho mais antiga aí, mas eu tenho 23 anos, mas eu já tenho 28 de carnaval. E desde que eu comecei, eu vejo aquelas pessoas mais antigas num modo de carnaval muito, né, muito engessado. E hoje, eu fazendo parte do Camisa, me vejo com pessoas mais novas e eu falo, gente, como que nunca a gente pensou em determinadas situações? E agora, ouvindo você falar, eu vejo muito na minha geração, assim, né, andando. E eu quero que você explique o que você vê nessa nova geração, até a sua geração, vir caminhando, né? E tem as referências ainda, como seu Mercadoria, Penteado, seu Arnaldo também, que eles fazem parte ali da gestão da velha guarda da Liga. E o que você acha dos componentes? Vendo isso, hoje você vai ser uma referência dentro da Nenê. Então, como que você vê isso? Então, aí é que está o diferencial, né? A escola precisa ter o olhar, ela precisa buscar essas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas elas se retraem, mas elas estão ali. Elas vivem aquilo ali como se fosse a casa delas. Eu era assim. Eu nasci numa família que não é uma família de sambistas. Eles não são apaixonados pelo carnaval. Eles vão lá no dia do desfile me assistir, porque é a minha escola. Mas eles me apoiam, mas assim, não é uma família que me levou desde criança, como a maioria das vezes acontece. Mas eu sempre fui um apaixonado. Então assim, você se encontra naquele mundo, né? E você quer pertencer àquele mundo. E muitas vezes, no meu caso, como eu galguei isso sozinho, eu acabei meio que me isolando e observando, prestando atenção, retraído, com medo de algumas situações. E aí você vai, o componente, você tem que perceber isso nele, porque essas pessoas são muito importantes para o futuro da escola. E principalmente em comunidades que com tanta propriedade para dizer de carnaval, como é a ND, como é o Camisa, Peruche, Vai, escolas, não desmerecendo as demais, pelo contrário, as escolas estão fazendo grandes trabalhos aí, as super-irmãs, mas essas escolas elas têm essa obrigação, né? Elas precisam enxergar no seu povo a essência que tem deles. E o componente tem muito disso, então você muitas vezes não consegue identificar ou porque faltou um olhar da própria escola ou porque o componente se retrai e dificulta esse acesso. Mas ele está ali vivendo a escola dele, a paixão que ele tem por aquela escola. E nós temos feito um trabalho de buscar realmente isso, de agregar as pessoas, né? Nós fizemos isso com um projeto chamado Refazenda, onde a gente traz para dentro da escola a nossa liderança e o nosso componente para que ele veja com o olhar dele, como que está sendo construído o processo da escola e como que a escola está se adequando àquilo que está sendo discutido dentro da Liga. Então a gente mostra a gente não deixa só para o olhar da diretoria o que a Liga está passando, a gente traz para dentro da quadra para que realmente a comunidade consiga entender e ela vai se identificando, vai se soltando, vai se possibilitando participar daquilo. E é isso que a gente tem buscado, e eu acredito que é um processo que ele é gradativo, ele não acontece de uma hora para outra, mas a gente vai com certeza colher frutos no futuro com isso. A gente vê isso com crianças que já estão na escola e que você vê essências ali surgindo, e aí você vai percebendo nos adolescentes, nas pessoas, conforme você vai identificando nos departamentos, você vai encontrando esse caminho, né? Essas pérolas que você tem dentro da sua comunidade que você precisa valorizar. Isso é o carnaval. O carnaval sempre foi assim, não pode se perder. Sem dúvida. Eu falo muito sobre as reuniões que a gente realiza na Nenê, né?
pegando um gancho. Toda reunião que a gente se propõe a discutir, né, na verdade a nossa discussão é para ensinar o pouco que a gente tem e agregar com tudo aquilo que eles têm, né? Esse processo da refazenda que o Rodrigo mencionou é algo que a gente vem fazendo de algum tempo e esse ano nós conseguimos intensificar, né, Rodrigo? Sim. E quando a gente senta na mesa da Nenê para discutir e para levar isso para o componente, a nossa maioria de liderança estão acima dos 60 anos. Você vê uma escola extremamente idosa. Todas as nossas lideranças estão na casa acima dos 60 anos. Então é preciso, sim, ter como unir esse novo com tudo que eles têm. Porque a Nenê, com toda a sua dificuldade, com toda a sua luta, com toda a sua, as suas questões políticas, né, disso e daquilo outro, ela preserva muito das suas pessoas, muito dos seus componentes. Então a gente sente lá na essência dessas pessoas que elas querem de alguma maneira passar esse conhecimento para a gente, né? E elas têm a necessidade o tempo todo de falar. Então a gente pega esse processo delas e junta com o novo. E é o que está acontecendo, né? Este está sendo a viga mestra do nosso trabalho. Porque a gente está conseguindo trazer o novo e juntar com esse velho e reconstruir essa Nenê, né? Construir essa história magnífica. Exato. Isso está sendo, acho que, nesses 3 anos, uma escola que eu deixo de ser o carnavalesco, como ele deixa de ser o diretor-geral de harmonia, e muitos que estão lá dentro deixam de ocupar somente o seu cargo, né? De exercer somente o seu cargo. A gente cai para dentro da luta, né? Nós temos uma equipe, um grupo fechado, né? Nosso o quinteto, vamos dizer assim, que são os pontos chaves dessa transformação. Então a gente discute muito isso. E tem dado certo, eu acho, né? Tem dado certo, né? A gente veio, vocês vieram do acesso 2 e bateram na trave, né? Então, assim, tem dado certo. Falando em dar certo, eu vou dar um assunto que até comentei aqui no meu grupo com eles em relação à montagem de equipe. Você chega há 3 anos, ele também chega há 3 anos. Você teve influência nessa montagem dessa equipe para que essa transformação acontecesse? Ai, 100%, eu vou falar. 100% porque eu sou geminiano, como foi que eu escutei do presidente no domingo? Eu sou turrão, sou chato, implicante e ranzinza, essa é a frase que eu tenho, tá aqui reverberando na minha cabeça. Porque eu entendo que o coletivo é o que constrói. Eu não sei trabalhar no individual, né? Então eu divido muito, mas eu divido mesmo. As vitórias, as dores, os gritos, os sofrimentos, tudo a gente divide. E quando eu chego na Nenê, né, vou só relembrar essa história, eu tinha acabado de sair de um processo de carnaval que foi extremamente destruidor e avassalador na minha vida, que foi o carnaval de 2020. E do qual eu não queria mais saber disso na minha vida. Mas o carnaval, ele, como eu disse, eu sou o carnaval e o carnaval ele me cobra. A ancestralidade que pulsa dentro de mim, dentro do carnaval, ela me cobra todos os dias. E aí eu me vi nessa situação, eu já havia sido chamado pelo meu amigo, o Márcio, cara, ele já chegou? Não, chegou, tá se trocando. O Márcio, para ajudar em novembro, eu falei para ele assim, foi em novembro isso, eu falei, não vou ajudar. Não quero saber. Eu não quero saber de carnaval, não quero saber da Nenê, desse povo que tá aí, eu não quero saber. Fui no barracão, xinguei ele, falei, sai disso. E o Márcio saiu. E aí logo depois aconteceu uma série de coisas, e aí eu vi o processo todo se perder, eu falei assim, eu vou de alguma maneira tentar chegar lá. E aí eu lembro que um diretor de carnaval, que chegou antes de mim, o Amendoim, ele estava morando perto da minha casa. Foi passar uns dias lá, estava morando na casa de um grande amigo meu. Andando na rua, encontrei com ele, ele falou, Fábio, peguei a Nenê. Falei, você vai se afundar junto com ela. Né? Aí ele falou assim, não, vamos lá, vamos tentar. Eu falei, Deus me livre, eu não vou. Bati o pé, falei que não vou. Aí, você sabe quando você vai para casa, aí você pensa direito, assim, não, eu acho que talvez seja o caminho, vou tentar. Busquei por aqui, fui por ali, que eu sou um homem de Oxóssi, eu fui estrategista, liguei para algumas pessoas, perguntei, e aí, dá para ir? E aí, vai.
Tanto é que eu cheguei lá, né, através do amendoim, mas eu já tinha conversado com uma outra pessoa, que é a Olivia. Ela falou, vem que a gente vai precisar. Cheguei lá e conversei, e aí Marco do Manteiga vinha falar comigo. Ele não sabia quem era a pessoa que estava lá. E aí ele chegou e falou assim, você... Eu falei, só tem eu para te ajudar e eu só tenho a Nenê para me ajudar nesse processo todo. E aí, o que você vai querer? Aí ele falou assim, tá, nós vamos tentar. Do jeito dele, né, que ele levanta esse Brasil e vem em cima. Ele falou, vamos tentar, se não der certo eu vou enrolar o pavilhão. Aquilo para mim foi... eu falei, meu Deus, não, isso aqui tem que dar certo de alguma maneira. E aí eu fui nos pontos, aí onde eu falo 100% da equipe, eu fui nos pontos assim que eu achava que deveria estar ali comigo para me ajudar, para fazer o negócio acontecer. E fui galgando esses lugares, né? Trazendo um, trazendo o outro. Por si só, formou-se uma equipe para dirigir a escola e essa... A questão da direção geral de harmonia. Essa equipe ela foi se desmontando e eu fui puxando esse cara assim para perto. Vamos dividir. No meio do processo todo, eu fui trazendo chefes de ala para construir o seu carnaval, fazer suas fantasias. Eu fui montando esse quebra-cabeça da melhor maneira possível, mas tendo o presidente como grande parceiro, porque se ele não fosse parceiro, a coisa não vai acontecer. A gente sabe muito bem como é isso na Nenê. Então, se ele não fosse seu parceiro, não ia dar certo. Nenhuma das minhas empreitadas, nem a dele, nem a própria do presidente. Mas ele foi entendendo esse processo diante das dificuldades que nós enfrentamos. E aí fomos formando essas equipes. O chefe de ala que não tinha conhecimento com fantasia, ele passou a se preocupar com a fantasia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar ateliê, a gente não tinha material para fazer, e a gente foi fazendo. Foi fazendo. Eu me enfiei dentro do barracão, porque eu sou uma pessoa doente pro barracão, quem me conhece sabe. Tem que me bater para me tirar de lá de dentro, porque eu sou perfeccionista com barracão. E a gente foi montando essas equipes, e o Carnaval do Narciso Negro, ele é transformador na vida de todos nós. Na minha vida, na vida dele, de todo mundo que vivenciou na carne o que foi fazer o Narciso. É na carne mesmo, foi de chegar na avenida e falar assim, não vai dar. Olhar, né, olhar o Peruche, tava tão bem, hoje eu tava até falando com o presidente lá, que eles estão numa draga, gente, ajudem o Peruche. Eu faço a minha campanha no Peruche, ajudem. Por favor. E a Nenê tava lá, eu falava pra todo mundo, nossos carros, nossas fantasias são simples, mais objetivas e pra nota, tá? Eu trouxe uma amiga que foi lá pra ganhar dinheiro, eu falei, o presidente falou, o que você tá precisando na reta final? E aí eu falei, eu preciso de uma pessoa para terminar o ateliê de fantasia, porque eu não vou dar conta. De carro alegórico, fantasia, minha cabeça vai chegar uma hora que vai explodir, aí vai dar ruim. Ele falou, quem que você tem? Eu tenho a Bruna Babalu. Aí ele falou assim, liga pra essa filha da puta, assim. Ligamos pra ela, ai, não sei se eu vou, esse presidente, você vem, tô mandando serviço, vai vir. Ela veio, aí liguei pra Beth, que é responsável na época do ateliê, ainda é. Falei, Beth, vai chegar uma pessoa assim, assado, com manteiga fechou, e o que ela fizer tá feito. E foi assim. E o que ela fez foi bem feito. E tem sido assim. E aí a gente se fortaleceu a partir daí, entendeu qual é a grandiosidade da escola, né? E aí você se deparar diante de escolas, como eu estava falando, Nenê e a Peruche estava muito bem, Nenê estava muito bem, mas a gente tinha uma certeza dentro da gente, da força da escola e daquilo que nós colocamos, se propusemos a fazer. E deu certo. Então, assim, participar dessa transformação das equipes, eu tenho meu dedão lá, 100% total, mas isso foi amadurecido, né, para 2020, 2023, né, Rodrigo? Isso já ganhou um outro peso, para esse ano isso já mudou totalmente. Então, a escola, ela, nessa questão de equipe, de entendimento do carnaval, a equipe se fechou num grupo de trabalho muito forte. E é muito difícil, né? Sim, são três modelos muito diferentes de trabalho, 3 anos com perfis muito diferentes, né? O Narciso Negro, ele foi realmente foi uma renovação da escola em todos os sentidos, de identidade mesmo, né? De resgate de identidade com o seu povo, a própria história do enredo e tudo que ele representou para a comunidade da escola, para a comunidade do carnaval, né? É um enredo muito marcante.
E isso fez também com que o nosso povo abraçasse com muita vontade mesmo, com muita determinação. Nosso time de lideranças, a nossa comunidade, fez com que eles abraçassem a causa e a gente foi para cima e fez uma diferença muito grande, porque eram muitas dificuldades, muitas, inúmeras, e a gente foi superando elas assim com muita facilidade, de certa maneira, porque você tinha um povo aguerrido. E não que isso deixou de existir, pelo contrário. A Nenê vem numa vertente, num caminho crescente nesse sentido. É que são perfis diferentes, porque aí você volta ao processo 1, que um projeto tem que vir com muito mais robusto e firme. Tanto é que a gente ficou em terceiro lugar, e a gente poderia ter subido assim, passado direto, né? E foi quase. Porque a escola realmente fez um trabalho muito sério, muito robusto e agora podem esperar que vai vir um desfile realmente muito, com uma característica mais forte ainda e muito própria. Sem perder a tradição, né, da Nenê, a gente modernizou, né, nesses 3 anos o fazer do canal. Aproveitando esse gancho, e falar nisso, é uma frase que eu sempre uso também, né? Manter a tradição. O samba se renova, mas as raízes permanecem. A gente tem que manter as raízes. Aproveitando esse gancho aí que você falou que os últimos 3 carnavais foram 3 projetos diferentes, agora eu vou puxar um pouquinho já para 2024. O que você acha que agora, com certeza, vai ser um novo projeto não só para a Nenê, mas para todas as escolas, né? Com essas mudanças que a gente está tendo aí, de ligas, de ENB. O que vocês acham dessa situação, por exemplo, da torre? Se vai melhorar para a gente, se vai piorar? O que vocês acham, abordam? Isso é um assunto bem chato, eu diria, né? Para mim, pelo menos, como diretor de economia, eu acho bem complicada essa questão das torres, de tirarem as torres. Polêmicas. Polêmico mesmo, assim, na verdade a gente vem participando dessa discussão na Liga de mudanças, de adequações, até por uma série de proposições. Alguns presidentes colocaram alguns dedos na ferida do ano passado para cá. E aí a gente vê que a Liga traz realmente, a Liga tem feito assim, um papel que cabe a ela e que ela assumiu com muita propriedade isso de uma forma até bacana, de trazer realmente as escolas. Por mais que a gente vá lá e não goste tanto do modelo, o formato de jurado, o treinamento como está sendo proposto, acho que eu não estou nem dizendo que eu não goste, mas eu sinto que de um contexto geral, as pessoas sempre vai ter uma parcela de pessoas que vão se mostrar insatisfeitos talvez com o modelo, mas está sendo colocado uma proposta, está sendo chamado, estão sendo chamadas as escolas, e a gente tem tido essa discussão. Acho que é um processo que também não vai ser 2024 que vai ser, pode ser um caminho. E aí a gente vai sentir a partir de agora. A questão da torre é muito estranho, cara. Assim, eu vou lá e eu não consigo ainda ter uma ideia de como vai ser aquilo. Uma hora vou te dizer que acho que a pista até ficou bacana, de certa forma. Não tem alguma coisa ou outra que acho que eles vão ajustar. Não vejo como algo assim tão desesperador, mas a torre é uma coisa que você olha e você fala, caramba, como é que eu ensaio aqui, né? Eu já começa por aí, né? O que eu faço? Aí depois você já fica pensando no desfile, você não dorme, já não dorme porque você não tem tempo, porque você não sai da quadra, não sai do AMB, mas você também chega em casa às 3 horas que você tem para dormir, você não dorme porque você fica pensando como é que vai ser, você fica naquela tensão. Então, tem sido realmente um desafio, e a gente vai buscar isso entendendo realmente na prática, não vai ter outro jeito, a gente vai ter que... Eu acho que isso, por outro lado, não vai ficar restrito a uma escola, vai ser todas vão ter que passar pela mesma situação, então é a disputa. Eu já observo essa situação, assim, a gente participou das discussões diretamente, né, na Liga, a gente participa todo dia, a gente discute entre nós essas questões. Eu defendo as torres no sentido do patrimônio cultural. Até fiz uma postagem, uma polêmica na rede social por conta disso, fui lá e apaguei a postagem, não, né? Deus me livre. Não sei, nesse povo de carnaval é perigoso. E aí, porque assim, eu estava defendendo o patrimônio, porque eu entendo que aquilo faz parte da cultura da cidade, mas eu também entendo e defendo totalmente o posicionamento da mudança.
né, o quanto o Carnaval de São Paulo vai avançar. Se todo mundo cobra essa mudança, quebrar esse engessamento, foi preciso, né? Hoje a gente está tendo que se adaptar ao formato de julgamento, mas eu sou visionário, né? Então eu consigo enxergar, né, a coisa pronta. Eu acredito que assim vai ser difícil para todo mundo, mas também vai nos trazer bons resultados lá na frente. Então, no sentido patrimônio da coisa, eu sinto muita falta. Você olhar aquela beleza, porque aquilo é lindo. Mas na construção e concepção de uma boa apresentação de carnaval, acho que vai mudar. O que vai acontecer é que eu penso, né, vendo o artista, o gigantismo do nosso carnaval, que ele é para cima, ele vai acabar tendo que abaixar. Então a gente vai, nos próximos anos, a gente vai começar a sentir alegorias mais baixas, porque o jurado ele não vai estar naquela altura ao ponto de enxergar o que acontece lá em cima. Então esse exagero das alegorias lá para cima é algo que vai perdendo o sentido, assim. Agora nós vamos encerrar esse bloco aqui. Quero agradecer a vocês, a presença de vocês. Foi um ótimo bate-papo. Vamos chamar agora nosso amigo para dar continuidade, Márcio Pérez.